Diretamente aqui do Cacoal Selva Park, mais um episódio do Momento Chave Podcast, 10ª com Café, segunda-feira tecnológica dos Robustas. E antes de apresentar o meu convidado aqui, gostaria de agradecer mais uma vez as empresas parceiras aqui do Momento Chave Podcast edição com Café, agradecer a Expertise Investimentos, a Geagro, representante Budni, a Credit Sudoeste, a Inovapec Pulverização Agrícola e também a Advocacia Coloni e o Endit. E hoje eu recebo aqui uma grande autoridade, né, de Rondônia Rural Show, de Com Café, que é o grande secretário de Agricultura aqui, Luiz Paulo. Secretário, seja muito bem-vindo ao Momento Chave Podcast, é um prazer recebê-lo. Eu aqui me sinto honrado fazer parte desse momento tão especial que é o podcast Momento Chave, onde aqui é liderado, encabeçado pelo Bruno, tá? Juntamente com toda essa equipe. Aqui no Master tem o Júnior, tem a Gabriele e também tem o Simon que está fazendo todo o registro fotográfico. Então, muito obrigado em nome do governo do estado de Rondônia, em nome do nosso governador Coronel Marcos Rocha. Aqui eu trago um abraço a todo o teu público, a todos os teus seguidores e nas mais variadas redes sociais. A Feira Robustas Amazônicos é e pode ser considerada já um sucesso graças a essa integração, essa união, esse trabalho em conjunto que é liderado pelo governo do estado, na gestão do governador Coronel Marcos Rocha, em parceria com todas as instituições públicas e privadas que fazem parte da cadeia produtiva. Então, obrigado. Momento Chave com o Bruno, diretamente aqui do Cacoal Selva Park, Feira Robustas Amazônicos. Deu certo, eu já tinha te mandado uma mensagem pra gente gravar lá em Rolim, né? Na ocasião você falou, não, vamos gravar assim, final de semana, de vez em quando eu tô por aí, mas deu certo da gente conversar por aqui, na ocasião lá na Rondônia Rural Show, por questões de agenda a gente não conseguiu, mas secretário, você tocou num ponto muito importante, essa questão dessa integração, né, de muitas entidades juntas para fortalecer. Estivemos aqui um pouquinho mais cedo, antes de você, aqui também o Juan, né, falando justamente sobre isso, o quanto todas as entidades juntas, o Estado cresce, o segmento do café cresce. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão dessa integração, todo mundo junto. Bruno, não é segredo para ninguém que desde o tempo dos nossos ancestrais, e principalmente quando tivemos conosco a presença de um grande líder religioso que sempre pregava a união. A união, o respeito, o caráter, a humildade. E isso é lá de trás. E quando você traz toda essa construção para um propósito, que é um fortalecimento da cadeia produtiva, não tem como não dar certo. Hoje Rondônia vive um momento ímpar, um momento incondicional, um momento de destaque nas diversas cadeias produtivas, em especial aqui o café Robustas Amazônicos. E isso é graças a essa união. Essa união, inclusive, é motivo de comentários positivos em outros estados que são líderes na produção do café. Rondônia é o maior produtor de café Robustas Amazônicos da região norte e o 5º do Brasil. Mas nós temos outros estados que invejam essa união e dizem o seguinte, nas feiras que participamos, nos congressos, nos momentos que nós estamos ali presentes, eles falam, olha, Rondônia tem um diferencial que é a união. E por mais que nós tenhamos os nossos momentos, às vezes de desavença, de conflito ou de não chegar ao mesmo consenso naquele momento, mas nós estamos sempre unidos. E isso tem feito com que o café Robustas Amazônicos se destaque. Nós temos um ambiente extremamente adequado e propício para fazer o debate dessas discussões, que é a Câmara Setorial do Café. E o governador Coronel Marcos Rocha vem cada vez mais reativando essas câmaras. Por que a Câmara é tão importante para um processo? Porque nela está reunido todas as instituições. Então você tem à mesa sentado a SEAGRE, a Emater, o Idaron, a Embrapa, o IFRO, a Uni, a Caferon, onde o Juan estava aqui contigo, a LACOP, a OCB, a FAPERON, o Senar. Você tem as instituições ali e é lançado um projeto e é debatido a viabilidade desse projeto, onde se quer chegar, como quer construir. Isso é união. E isso tem feito a diferença. Então, essa união, não tenho dúvida que se continuarmos dessa forma, sem deixar com que a politicagem, as falsas promessas, encoste nessa pegada, nós teremos aí um diferencial cada vez mais. E o exemplo está aqui, um evento que está na 2ª edição, com mais de 2.000 participantes, e são participantes que é um público qualificado. Nós temos aqui produtores de café. Temos visitantes? Temos, mas são a minoria. E quando eu falo visitante, eu falo aquela pessoa que tem curiosidade de saber mais sobre o café Robustas Amazônicos.
E aqui nós temos um grande público que é o produtor de café que vem adquirir cada vez mais conhecimento para poder produzir mais com qualidade, sustentabilidade. Então isso para nós é muito gratificante. Então a união tem feito a diferença no estado. Secretário, e o que a gente observa também é um papel muito importante que através do governador Marcos Rocha, coronel Marcos Rocha, e também da sua figura, fomentar quase todas as culturas aí, né, da agricultura. A gente tem um exemplo, aqui já é sucesso, a gente não precisa falar muito do café, mas a gente tem um outro expoente aí que é o nosso cacau, né? Então que está dando chocolate muito bom aí também, e o cacau já é referência a nível nacional também. Podemos falar também do tambaqui, né? Que você pode falar melhor. Vou pedir para você falar sobre essas aberturas que vocês fazem de mercado, né? Viagens internacionais para apresentar, para abrir o mercado, fomentar cada vez mais o segmento, para fortalecer esse nosso estado de Rondônia. Bruno, você me dá uma oportunidade para entrar no assunto que eu sempre faço questão, igual como eu pontuei na abertura da segunda-feira Robustas Amazônicos, que é a abertura de mercado. Pode falar. Governador Coronel Marcos Rocha tem se destacado cada vez mais e tem tido uma adesão significativa dos produtores de um modo geral. É claro que não consegue agradar a todos, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Mas tem tido essa adesão e tem sido uma referência, por quê? Não adianta só o Estado fazer sua parte, o Poder Legislativo por meio dos deputados, sejam eles federais, estaduais, as prefeituras. Não adianta as instituições estarem unidas, como eu prego sempre, a necessidade dessa união, se você não tem para quem vender. O Bruno hoje é produtor de café. Bruno hoje vai se dedicar com toda a sua família, porque é oriundo da agricultura familiar, a cafeicultura rondoniense. Aí o Bruno se dedica com aquela produção, se esforça, se empenha, investe, produz com qualidade, faz café especial, e aí ele vai ficar com aquele produto aonde? Armazenado? E a forma que o governador Coronel Marcos Rocha encontrou de mostrar para o Brasil e para o mundo é óbvio. Por exemplo, nós temos esse produto aqui. Esse produto, se eu não falar assim, olha, mundo, olha, lá em Rondônia, um estado pertencente à região amazônica, esse produto aqui é produzido com qualidade. Experimenta esse produto. Prova desse produto. Se você não fizer isso, ninguém vai conhecer. Então hoje, por exemplo, por meio dessas missões que são feitas, sejam elas nacionais, em participações em feiras, congressos, missões internacionais em outros países, o governador Coronel Marcos Rocha pega literalmente aqui, ó, o café produzido em Rondônia, coloca nas mãos e vai falar o seguinte, ó, esse café é café especial, esse café é café especial. E ele faz questão de levar todos os cafés especiais produzidos em Rondônia. Faz questão de falar dessa produção que é feita, essa produção que no ano passado exportou mais de 35 mil toneladas de café robustas amazônico, que trouxe para a economia mais de 135 milhões de dólares de resultado. E isso motiva o produtor. Então, construir essa ponte tem sido diferencial na gestão do governador Coronel Marcos Rocha. O mais importante é a humildade que esse homem tem. Ele não tem nenhum pingo de vaidade e nem tampouco ele está lá sendo sempre o baluarte, levando o produto e fazendo a diferença. E o produtor se sente como? Valorizado. Exato. Porque quem não quer ver o seu café? Nós estávamos agora recentemente, não tão recentemente, que foi ano passado, em novembro, na China. Você precisava ter visto, e eu constatei isso com meus próprios olhos, durante o momento que os chineses, não só chineses, mas vários outros visitantes do mundo todo experimentavam o café Robustas Amazônicos, que eles ficavam extremamente assim, entusiasmados. E olha, eu quero esse café é sensacional. E aquilo rendeu comércio de 2 containers, foram comercializados na oportunidade. Então, é necessário o Estado se fazer presente, não só na política pública, na entrega de insumos, maquinário, equipamento, assistência técnica, mas principalmente também trabalhar essa abertura de mercado, porque é para isso que o Estado se faz presente. E o governador Coronel Marcos Rocha tem sido esse baluarte, tem feito esse trabalho em apoio aos produtores e, o mais importante, com a união daqueles que representam os produtores no estado de Rondônia. Então, graças a Deus, nós estamos avançando. Problema nós temos, Bruno. Nós somos hipócritas, nós enfrentamos dificuldades, nós precisamos avançar cada vez mais. Mas eu faço um desafio para você que está aqui assistindo. Você, na sua casa, onde você tem, em tese, o total controle, onde você tem lá a sua digníssima esposa, que dá-lhe a rédea, o comando, realmente, de como deve ser conduzido o seu lar,
Eu desafio você a levantar a mão e falar assim, ó, eu já realizei 100% de tudo que eu queria na minha casa. Eu duvido que alguém vai dizer o seguinte, ó, eu não preciso mais fazer nada, eu estou 100% realizado. E num ambiente que você, em tese, tem um controle. Imagine no Estado, na máquina pública, onde nós temos várias legislações, decretos, recomendações de órgão de controle, onde você, de fato, empresta o seu CPF, principalmente da condição de gestor, para a administração pública, seja ela municipal, estadual, federal, e você precisa arcar com as responsabilidades. Então, às vezes, criticar, tá lá na outra ponta, querer criticar por criticar, sem contribuir, é fácil, é confortável, mas quando você está no processo, é diferente. Então é por isso que nós precisamos separar a boa política de verdade, a política que contribui, a política do diálogo, da humildade, do respeito, do entender realmente como funciona o processo, da politicagem. Porque falar é muito fácil, mas vai lá contribuir. Vai dar sua parcela de contribuição. Vem somar de fato. Vem querer entender esse processo aqui. Por que eu não consigo dar um incentivo fiscal aqui? Porque se eu der esse incentivo fiscal pode ser renúncia de receita e isso vai arcar. Isso vai acabar sobrando para o gestor. Por que eu não consigo aqui controlar e gerir um mercado? O mercado, o Estado não tem como interferir. Não tem como fazer essa interferência no mercado. Então, assim, commodities igual o café, igual o cacau, igual outras cadeias produtivas, existe a oscilação. Nós enfrentamos até pouco tempo o ciclo da pecuária no estado, onde nós estávamos aí com o valor da arroba abaixo, mas agora tem subido, tem agregado. Então, assim, não é fácil, mas de fato é gratificante quando você tem um reconhecimento daqueles que realmente estão envolvidos e querem a coisa acontecer, igual como nós estamos vendo aqui na Feira Robusta do Amazônicos. Secretário, para eu te liberar para você continuar participando aí da feira, tem uma coisa que eu ainda preciso perguntar. O que dá para a gente esperar aí da Rondônia Rural Show? O que está vindo por aí? A gente sabe que as agendas elas não param, logo tem Concacau aí também, e a cabeça, final do mês já tem também reunião sobre a Rondônia Rural Show. O que dá para esperar de uma feira aí que tá gigante? O que a gente pode esperar da próxima? A Rondônia Rural Show, ela vai para a sua 13ª edição. E na gestão do governador Coronel Marcos Rocha, essa feira ela teve um crescimento significativo. Isso não é o Luiz Paulo aqui, secretário de Agricultura, que está falando. São os números, tanto em público visitante, quanto em negócios realizados. A Rondônia Rural Show, ela para a edição 2026, ela continuará no final do mês de maio. O governador Coronel Marcos Rocha determinou que ela continue. Por que eu quero fazer um gancho sobre isso, Bruno? Eu aproveitar a oportunidade. Houve um momento onde se comentou que nós estaríamos alterando a data. Aí olha só onde vem a tal da politicagem. Pegaram reuniões que foram feitas. O Estado ele tem que partir por um princípio cada vez mais da isonomia. Havia um movimento, principalmente dos presidentes de feiras agropecuárias, e entre outras instituições que falavam, olha, seria necessário antecipar, por isso, aquilo, outro. O que nós fizemos? Sentamos com as pessoas para ouvir, sentamos com elas para debater a ideia, construir um processo. Mas em nenhum momento foi dito que isso é alterado. Mas aí a tal da má política, a tal da politicagem, a covardia, pessoas foram lá e começaram a propagar. Governador Coronel Marcos Rocha quer antecipar por causa do ano eleitoral. Esse secretário de Agricultura também. Uma covardia, essa é uma desinformação. Isso faz com que nem você, Bruno, nem eu, nem ninguém ganhe. Mas, infelizmente, existe isso. Então, eu venho aqui a público anunciar, em nome do governo do estado de Rondônia, em nome do nosso governador Coronel Marcos Rocha, que a feira continua em maio, na última semana de maio. E isso nunca foi objeto de discussão, nunca houve uma publicação oficial do estado que dissesse que houvesse essa alteração. O que existe, sim, é conversa para que nós possamos cada vez mais melhorar aquele ambiente, que ele é público. Ali o espaço, ele não é do expositor. Não é porque ele está lá dentro da primeira edição que o garante ele ficar lá, naquele local, naquele terreno. Não, ali é público. Então, nós precisamos cada vez mais gerir aquilo para melhorar ano a ano. E é essa a determinação do governador Coronel Marcos Rocha. Então, assim, eu precisava falar sobre isso e aí você deu um gancho sobre a Rondônia Rural Show. Porque a covardia, ela é grande.
Infelizmente é assim. E o ano que vem a tendência é piorar, porque é um ano eleitoral e o tal do fake news, o tal de levar desinformação, infelizmente se predomina cada vez mais. Mas eu tenho certeza que o povo de Rondônia sabe já diferenciar quem é quem, sabe separar o joio do trigo, sabe separar quem promete por prometer e quem tem palavra e quem tem trabalho prestado. Então, é isso que nós almejamos e, portanto, eu quero aqui dizer que a Feira Rondônia Rural Show, nós já estamos trabalhando, teremos agora a primeira reunião com os expositores, uma primeira reunião com montadores. Nunca houve essa reunião com montadores, porque nós precisamos cada vez mais aprimorar aquele ambiente e o torná-lo cada vez mais apropriado para que nós possamos atender as mais variadas classes, sejam elas pequena, média e grande. Secretário, gostaria de agradecer e agora deixar liberado para você, se quiser deixar um recado nessa câmera ali, fazer suas considerações finais, e já agradeço pela sua participação, tirar um tempinho da sua agenda para vir aqui no Momento Chave Podcast. Não, eu que me sinto muito honrado, como eu disse, agradecer mais uma vez em nome do governo do estado de Rondônia, em nome do governador Coronel Marcos Rocha, e nós estamos sempre à disposição. Sou ali morador de Rolim de Moura e olha só, estou dando a entrevista aqui em Cacoal. Mas vamos numa próxima oportunidade organizar para que a gente possa falar muito mais sobre as diversas cadeias produtivas, que nós temos muito a falar sobre os avanços, seja na agricultura, seja na pecuária. Rondônia hoje ocupa a 12ª colocação no ranking nacional no valor bruto da produção. O que é isso, Bruno? É a soma de tudo que Rondônia produz na agricultura e na pecuária. Então essa soma hoje chega a mais de 32 bilhões de reais ano. Rondônia está na 12ª colocação. Então, muito obrigado ao Momento Chave, que Deus possa nos abençoar, que Deus esteja sempre presente conosco, porque sem Ele nós não somos ninguém. Com certeza. Grato ao secretário, né, por disponibilizar um tempinho, e agradeço a vocês também que acompanharam esse episódio até aqui. No nosso canal tem mais conteúdo, mais episódios aí sobre a 10ª com Café, segunda-feira tecnológica dos robustas, e aproveito também para mais uma vez agradecer o apoio das empresas parceiras aí, a Expertise Investimentos, a Geagro Representante Budni, a Credici Sudoeste, Inova PEC, Pulverização Agrícola, Escritório de Advocacia Colone e o Endit. Fiquem ligados nas redes sociais aí no Instagram, Momento Chave Podcast, para os próximos conteúdos sobre a 10ª com Café.